E aí, beleza? Vamos direto ao ponto, né? Hoje a aula sobre hoje, quer dizer, hoje a aula é sobre um assunto que é muito pertinente para quem quer ter uma boa desenvoltura na hora de improvisação, criação de grooves também. Só que eu posso dizer que é mais atrelado à questão da improvisação do que necessariamente a criação de groove. Esse lance que eu vou passar hoje, que o assunto de hoje é escala maior, né? Toda sua estrutura intervalar, por isso que é importante você saber todo o conceito do que é intervalo, tá? Então toda a sua estrutura intervalar, vou explicar, esmiuçar ela hoje aqui nessa aula e vou tentar ser o mais objetivo possível, né? Espero que eu consiga, tá bom? E é o seguinte, eu digo que esse assunto ele tá mais atrelado à questão de improvisação do que necessariamente a groove, porque o groove às vezes você escolhe um acorde isolado ali e você treina mais voltado para o perfil mais rítmico, né? Então você tem, por exemplo, você tem um acorde de, sei lá, mi menor. E você pode trabalhar pensar nesse acorde isoladamente. Então você tem posso sair brincando com algumas notas pensando no Mi menor. Só que quando esse Mi menor está ingressado num contexto, né, harmônico, então quando ele está exercendo a função na harmonia, em uma determinada harmonia, aí sim eu penso em escala, porque você tem que pensar em que grau, né, que qualidade esse Mi menor tem para aquela harmonia. Isso vocês vão entender, você vai entender mais à frente ao decorrer das aulas, mas a princípio hoje eu vou me ater só à escala maior, tá? Só a escala maior e consequentemente você vai aprender a desenvolver vários motivos dentro dessa escala maior. Vamos lá, o que seria escala maior? O que seria escala primeiro? O conceito serve para todas as escalas e nesse curso eu vou te ensinar 4 escalas básicas, né? Básicas não, as 4 escalas principais, né? Se é que eu posso falar assim, que é a maior, menor natural, menor harmônica e menor melódica. E o uso dessas 4, isso é muito importante também, coisa que é muito deixada de lado. E claro, também vou passar uma ideia sobre pentatônicas, mas é um pouco mais à frente. Por que eu acho um pouco mais à frente e é necessário? Porque a grande maioria vai no Google lá, no YouTube, e procura aula sobre pentatônica. O cara acha lá e o cara acaba usando, mas ele não sabe que aquela pentatônica ela é resultado de uma escala raiz. E essa escala raiz são as maiores e as menores. Então é por isso que é importante você saber essas escalas raízes e saber, eu digo, a fundo. Não é só decorar um desenho no braço e sair tocando, tá? É saber a aplicação dela numa harmonia, numa música como um todo, né? E claro, consequentemente, você vai saber isso, aplicar na improvisação, você vai saber aplicar a um arranjo, um detalhezinho na música que seja necessário você aplicar. Beleza? O que seria escala? Escala, na verdade, nada mais é do que uma sucessão de notas, né? Essas 4 escalas especificamente, elas têm 7 notas, né? Hoje eu vou falar só da maior, mas as escalas elas têm 7 notas musicais. E essas notas, você respeita uma ascendência de intervalos. Então, você tem você pode pensar em 2 formas diferentes, tá? Pode e deve pensar em 2 formas diferentes, vou explicar já já. Mas é importante você saber que ela tem uma sequência de intervalar. E por isso que é importante você ter na mão já os intervalos, né, na cabeça. Os intervalos, saber que intervalo você tem, quantos saltos você tem que saltar, quanto você tem que dar para chegar a determinado intervalo. Por exemplo, se numa escala você tem o intervalo de sexta menor, um exemplo claro aqui, você vai saber já de cara que você tem que saltar 4 tons até chegar a essa sexta menor. Então isso é importante, né? Você vê que eu tô sem nenhuma colinha nem nada, eu já falei que quantos saltos é necessário fazer.
Então, isso é uma coisa que é imprescindível. O músico, todo músico, ele tem que saber isso, tá? E claro, saber o som da sexta menor, saber que o sexta menor ela vai causar esse efeito aqui, tá? Então, isso é importante. Então você tem som de sexta menor, que é melódico pra caramba. Se eu colocar sexta maior, né? Então isso é importante, você ter uma relação de intimidade com os intervalos, tá? Porque tem intervalos que são muito às caras, assim, às claras, né? Você tem aqui uma terça maior, que é um intervalo extremamente específico, né? Um intervalo extremamente não é bem a palavra específico, muito latente, né? Você tem, ó, é um som de terça maior, então assim, um som alegrinho, né? Você bota a terça menor, você tem um som mais melodioso. Se eu coloco terça menor e sexta menor, tem uma música bem deprê, né? Então você vê que você tem nuances diferentes com intervalos diferentes, tá? Isso é muito legal. Mas vamos lá, vamos voltar ao raciocínio da escala maior. Então, a escala maior você tem uma sequência de intervalos, a ascensão de intervalos. Eu digo ascensão porque está subindo, mas futuramente você pode usar isso de diversas formas, de maneira aleatória, tá? Para criar melodias interessantes. E essa ascensão seria a seguinte: você tem, eu vou usar aqui como exemplo a tonalidade. Na verdade, não importa muito a tonalidade que eu vou usar, porque é importante você fazer isso com todas as notas, tá? Possíveis. Então você vai fazer isso nas 12 tonalidades possíveis, tá? Na apostilazinha tem as 12 tonalidades que você deve fazer essa escala maior, tanto escrevendo quanto tocando, né? Isso é importante demais. E claro, eu não vou fazer também aqui hoje todos os shapes da escala. Eu não acho necessário. Talvez eu faça. Mas é importante, não é você se apegar à questão de desenho de escala. Cara, tipo, você tem que tirar isso da cabeça. Não é ficar, vou decorar o desenho pra sair tocando. Os desenhos são bons até certo ponto. Depois vira um fiasco na hora que você tá tocando. Eles podem te deixar na mão porque você vai só pensar em desenho. Você não vai se tornar melódico. Você não vai ser um cara que vai ser um músico que vai ter uma boa desenvoltura melódica, de arranjo, você não vai ter uma boa desenvoltura em improvisação, em arranjo e tal. Então é importante você ouvir o som da escala e saber e transpirar essa escala. O desenho, ele serve para você ter meio que uma localização ali no braço, um mapa. Mas o resto tem que ser, você tem que pensar na questão melódica que essa escala te propõe. Correto? Beleza? Deixa eu só conferir, tá tudo gravando, beleza. Eu fico logo preocupado, mas tá tudo certo. Então, a escala você tem os intervalos, né? Vou tocar aqui na tonalidade de... Deixa eu pensar na tonalidade aqui. Sol maior, vai. Sol maior, pronto. Então a escala eu vou tocar todas numa corda só, tá? Tudo numa corda só, depois eu vou fazer em desenhos, tá? Então você tem que lembrar o seguinte: escala maior você tem tônica, que no caso aqui é o sol, porque eu tô me atendo ao tom de sol maior. Sol maior é o conjunto da obra, não é a nota sol, tá? Sol é apenas uma nota isolada e acabou, né? Agora sol maior é quando eu toco o conjunto da obra, certo? Desculpa. Então sol. Depois você vai tocar a segunda maior desse sol, que é o lá. Depois a terça maior do sol, ou seja, a segunda maior eu saltei um tom. Terça maior eu vou saltar 2 tons em relação ao sol, que é a nota si. Depois da terça maior eu vou tocar a quarta justa, eu vou saltar 2 tons e meio em relação ao sol, que vai ser a nota dó. Perdão. Depois vou tocar a quinta justa, que é a 3 tons e meio à frente, né, acima do sol. Então você tem tônica, segunda maior, perdão, terça maior, quarta justa, quinta justa. Eu falei que ia tocar numa corda só, né? Então vamos lá. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa. Em seguida você toca a sexta maior, que você tem 4 tons e meio, que o resultado vai ser a nota mi, tá? Então você tem sol, lá, si,
si, dó, ré, mi. E por fim a sétima maior, que se encontra 5 tons e meio à frente da nota sol, da nota fundamental. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não, pensei que era alguém chamando ali. Então você tem 5 tons e meio à frente da nota sol, que é a nota Fá sustenido, tá? Então você tem Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. É importante cantar, internalizar isso, tá? E é importante fazer isso em diversas regiões diferentes. Por isso que é usado os desenhos para você poder saber tocar e cantar em várias alturas. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Então você tem uma sequência bem comum, né? A gente consegue ouvir isso, a gente ouve isso aqui. Ouve isso desde pequenininho, né? E o legal é que essa sequência melódica de uma escala maior ela é muito comum, e eu posso mudar o tom e eu consigo cantar ela sem mesmo ter ensaiado, porque você toca a primeira nota, né? Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, fá, sol, lá, si, dó, ré, fá, ré, mi, fá, né? Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Então você consegue cantar, né, mais facilmente, porque essa sequência melódica é muito comum pra gente, né? Você vê que, ó, por exemplo, você tem uma sequência melódica muito comum, né? Tá muito presente no nosso cotidiano. É porque a música ocidental ela é construída em cima disso. Então é muito importante que você faça isso em várias regiões do braço. É por isso que que eu disponibilizei esses desenhos aí em sol maior, tá? E eu vou fazer questão de nas outras formas da escala eu só mudar a forma e manter o mesmo tom, né? No caso sol. Eu acho que é legal você sacar a diferença de som de uma escala para outra. Eu acho que isso é muito importante, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, sol maior você tem essa sequência. Essa é a primeira forma de você enxergar, eu acho que é a forma mais importante de você enxergar a escala maior. Você ter essa ascensão, né? Intervalo por intervalo. A segunda forma ela é mais simples e é uma outra forma também de você enxergar a escala, que é a seguinte: você enxergar a ordem de saltos que eu tenho de uma nota para outra e não da nota fundamental para a nota alvo. Entende? Por exemplo, eu tenho uma nota fundamental que é sol. Eu vou pegar a nota sol, pular um tom, vou chegar na segunda maior. Pego a nota sol, salto 2 tons, chego à terça maior e assim por diante. Na outra forma eu vou saltar de um para o outro. Eu vou pegar do sol para a segunda maior, que é o lá. Depois da segunda maior para a terça maior, que é o si. Da terça maior para a quarta justa e assim por diante. Então eu vou ter de uma para outra, né? Uma após a outra, e não da fundamental para a nota alvo. Entende? Isso é importante porque eu consigo enxergar a escala de duas formas diferentes. E em algumas situações eu vou usar isso ao meu favor, né? Quando eu tô tocando alguma coisa, alguma frase, onde é que eu tô mesmo? Ah, tá, aqui é mais meio tom, aqui é mais um tom. Então você enxergar esse salto, né, mais curto é legal, porque isso vai te dar uma sensação mais, vamos dizer assim, mais sensível da melodia, tá? Então quando você está solando, por exemplo, sei lá,
fiz questão de tocar só numa corda só pra você sentir que... né? Tô tocando, eu não tô decorando desenho, eu tô pensando só numa corda só, que esse é um ponto que eu vou fazer questão de você estudar, que é você pegar uma escala e tocar só numa corda só, cara. Então, pra isso que esse princípio de tocar, pensar dessa segunda forma, de tom em tom, né? De tom a tom, você vai ter uma facilidade maior pra fazer esse tipo de conceito. Mas é importante porque você se desprende dos desenhos, tá? Então, os desenhos, como eu falei, servem para ajudar em algumas situações, em outras eles atrapalham mais do que ajudam. Então é por isso que é importante você saber a escala como um todo no braço. Tá? Então a segunda forma seria o seguinte: eu vou fazer questão de tocar numa corda só e eu vou tocar na primeira corda do baixo, que fica bem mais fácil, né? Que é a seguinte, eu também não precisa vocês eu escrever isso, porque é mais para você entender, internalizar isso e saber como é que você deve fazer. Então vamos lá, ó. No caso, Sol, primeira nota. Depois você vai acender esse Sol um tom, que vai pro Lá. Depois desse Lá, mais um tom, vai pro Si. Depois o Si, mais meio tom, que vai pro Dó. Depois mais um tom, que vai pro Ré. Depois mais um tom, vai pro Mi. Depois mais um tom, vai pro Fá sustenido. E mais meio tom para ir pro Sol. Então essa sequência, ela se perpetua ao longo de todo o braço. E ela serve para todas as escalas. Então você tem nota fundamental, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então você tem essa sequência aí que serve para todas as escalas. Se eu posso pegar, por exemplo, aqui, qualquer corda aqui, a corda Ré, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E eu fiz a escala de Ré maior. Então, sem me preocupar muito com desenho. E, claro, essa sequência vai resultar, né? O resultado disso será tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. A oitava é só para confirmar que a escala tá certa. Tá? Então, essas são as duas formas que você deve estudar. Estudar a escala não é você ficar, bota lá 150 ppm. Não é isso. É você estudar essa escala num contexto. Então você tá tocando uma música bem simples. Ó. Então, toquei aqui uma sequência bem simples de poucos acordes e eu fiz a escala de Sol maior, porque os acordes estão dentro do tom de Sol maior. Tá? Então, isso é fundamental para você ter uma boa desenvoltura nas escalas, tá? Então, o conceito de hoje foi escala maior. Eu vou sugerir que você estude isso da seguinte forma. Aí, beleza. Até aí não tem muito o que falar. Escala maior é isso. Até então você tem que decorar isso e praticar, eu digo, corda por corda e tal, e aplicando uma ideia na prática. E para que servem os desenhos, Ivo? Então, já para que você passou esses desenhos aí? Os desenhos servem para você treinar a parte mecânica, tá? Eu digo que tá mais atrelado a isso. Então, você tem 7 desenhos aí, e eu fiz questão de separar os modelos por números. Então, você vê que começa do modelo 7, por quê? Porque eu começo da sétima.
o número do modelo tá atrelado ao o intervalo que eu começo, a escala, tá? Então, o modelo 7 eu começo da sétima. No caso do Sol é a nota Fá sustenido. Então você tem isso aqui, ó. Tá? Toca 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 7, 4, 3, 7, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 1. Tá? É importante que você toque alternando os dedos, tá? Sempre indicador e médio, ou médio indicador. Eu sempre começo com médio indicador, mas isso é questão particular. Você pode começar com o dedo 1, mas eu sempre... É meu jeito de tocar, aí é uma questão muito particular. E como é que você vai estudar esses desenhos? Só pra pegar o gancho aqui. Eu começo no modelo 7... eu começo pela sétima, o modelo 7. Começo pela tônica, o modelo 1. Você vai observar que tem desenhos bem abertos, que é o caso do modelo 1, né? Começo pela segunda maior, o modelo 2. Começo pela terça maior, o modelo 3. E assim por diante. Eu vou fazer todos os modelos de Sol maior. Tá? E você deve fazer isso em outras tonalidades. Aí você fala, pô, Ivo, mas como é que eu vou transpor? Muito fácil. Você vai fazer as contas. Pô, eu quero fazer a escala de Ré maior. Qual é a sétima maior de Ré maior? Aí você vai fazer as contas, ver que nota você vai chegar até... Você vai ter que saltar 5 tons e meio, obviamente, para achar a sétima maior do Ré. E você vai ver que você vai chegar na nota Dó sustenido. Aí você vai achar o Dó sustenido aqui no braço do instrumento e vai tocar o modelo 7, exatamente igual tá na apostila aí, que tá o modelo de Sol maior. Mas você vai tocar o mesmo modelinho de dedos ali, tá? O bonitinho, só que a partir do Dó sustenido. E você tem o tom de Ré maior. Tá? Então você tem esse tom a partir do Dó sustenido. E assim por diante. Esse princípio vai se prolongar por todos os tons. Vou dar outro exemplo. Eu quero tocar o tom de Mi maior, mas eu quero tocar o modelo 5. Aí você, pô, qual é a quinta justa do Mi maior? Né? É importante saber, todos os tons maiores. Até então tô falando de escala maior, esquece a escala menor, tá? Qual é a quinta do Mi maior? Quinta justa. Aí você vai fazer as contas, qual é a nota que eu tenho de salto de 3 tons e meio. Você vai fazer as contas, nota Si. Você vai pegar o modelo 5, começar na nota Si, né? Se eu tocar o modelo 5 a partir da nota Si, você vai estar tocando Mi maior, tá? Por mais que comece na nota Si, não é a escala de Si aqui, a escala de Mi maior. Então você tem Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, e assim por diante. Tá? Então você tem uma música em Mi maior. Tá? Então, esse modelo aqui é o modelo 5, tá? Do Mi maior. Então, você não tem... O princípio é esse, o padrão é esse. Então, esses modelos de Sol maior, eles servem para você saber qual a mecânica que você vai aplicar. Isso é legal porque isso, em algumas situações, te tira do sufoco quando você tá precisando fazer um arranjo interessante, uma coisa, né? Bacana de se ouvir. E claro, de se tocar também, né? Como você deve estudar isso aí? Para você estudar o modelo e já começar a ter um quê de aplicação na prática, é importante que você estude isso com o metrônomo. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho uma aula, mais à frente eu vou passar uma aula que
eu falo sobre as figuras rítmicas, tá? Porque eu preferi fazer essa aula pra você depois que eu aplicar que eu ensinar todas as escalas. Mas só pra você entender mais, divida as notas em grupos iguais. Então, por exemplo, você fala, pô, vou tocar de uma maneira simples, toca com o metrônomo lento, depois você vai aumentando. Mas, por exemplo, você vai tocar numa batida mais ou menos assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tô batendo o pé, eu acho que tá dando pra ouvir. Você vai dividir as notas em tempos iguais. Então, por exemplo, a primeira coisa é você tocar as notas sempre no tempo do metrônomo. Então você tem... lembrando, tá? Toda batida de tempo, você tem o tempo e o contratempo. Então você tem 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E. Então você tem o tempo, que é o tempo forte da música, da batida, e o contratempo, que é o oposto disso, que também deve ser levado em consideração, porque tem notas a serem tocadas ali, não é só no tempo. Você tem 1E, 2E, 3E, 4. Então esse E, em algumas situações eu vou mostrar já, agora na verdade. Então você tem, a primeira forma é você tocar a nota se prolongando pelo tempo e o contratempo. Então você tem 1E. Observa que a nota ela continua tocando, soando, né? Se eu tocar só no tempo e não no contratempo, ficaria 1E, 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 né? Então no E você não tem o som. Nesse caso você tem que tocar 1E. Correto? Então eu vou pegar aqui o modelo 7 e aplicar esse princípio. Então cada nota você vai tocar tempo e contratempo nela. Então eu vou tocar bem lentinho. 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4. Opa, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, né? Claro que não vai ficar feito um louco, 1E, 2. É só pra poder mostrar, você enxergar melhor o tempo, tá? Eu não coloquei metrônomo aqui porque eu tenho uma aula específica só pra ritmo, então eu tô batendo no pé, eu acho mais prático. E depois você vai fazer o seguinte, você vai tocar 2 notas por tempo. Aí você fala, mas como é que é isso aí? Simples. É uma nota no tempo e outra no contratempo. Não é a mesma nota 2 vezes. É uma nota e depois a outra. Então, tipo, 1E. Sacou? Ó, no 1 eu toquei a sétima e no E toquei a tônica. No caso, Fá sustenido e Sol. 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1E, 2E, 3E, 4E. Tá? Então, esse padrão ele tem que ser uma maneira... Você tocar isso tem que ser uma maneira muito fluente pra você, né? Então... Porque a música tá... A batida está fazendo... Vou tocar... Esse aqui já foi a outra aplicação, que são 4 notas por tempo. Essa é um pouquinho mais complicada porque vai exigir que você toque mais rápido, tá? Então, você vai tocar 2 notas no tempo e 2 no contratempo. Então, eu vou fazer 1, E, no caso você 1, E, 1, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E. Então, observa que eu tô fazendo 1, E. Tá vendo? Então, 2 notas lá. 1, E. 2, E. E isso tem que ser tocado assim também. 1, E. 2, E. 1, E. 2, 3, 4, E. Sacou? Então, fica
assim, vou tocar bem lentinho pra você entender. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E. Tocar sem olhar é complicado, eu vou tocar olhando pro braço. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, Do. Tocar e contar é difícil pra caramba. Então, mas aplicando isso só com a batida. Foi mal? Esse tipo de divisão rítmica mais rápida, ela é muito aplicada em forró, por exemplo. Se eu tocar uma coisa meio... Tá vendo? Então vou fazer aqui a batida. Então você tem, sei lá, você tem esse som mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Você tem 4 notas por tempo. Esse tocar e cantar, contar e tocar é difícil. Mas deu pra entender, né? Então você tem essas partes mais aceleradas. Parece que a música é rápida e não é. A música às vezes tem um andamento bem de boa, mas por você tocar muita nota num tempo, se torna mais complicado. Então um tempo, recapitulando, é a junção do tempo e do contratempo. Isso junto se torna um tempo. Então 1E, isso aqui é um tempo. 2E é outro tempo. 3E é outro tempo. Sacou? Então o primeiro que eu toquei, que é uma nota soando o tempo e o contratempo, a gente chama de semínima. Semínima, tá? O segundo padrão, que é uma nota no tempo e outra no contratempo, ou seja, você tem duas notas no tempo inteiro, você tem a colcheia. E o último padrão, é que são duas notas no tempo e duas no contratempo, ou seja, 4 notas por tempo, você tem a semicolcheia. Eu vou falar mais de outros padrões e a aplicação dela em outras aulas, mas assim, a princípio você vai estudar isso. E o último recado, não esquece, não deixa isso de lado. Tocar sempre com o mesmo nível de volume. Não é também espancando o contrabaixo, não. Não, toca com o mesmo nível de volume. Também não tão leve também. Parecendo comer cuscuz com leite. Então é tocar... eu falei cuscuz com leite, que é da minha terra. Eu sou de Pernambuco, então lá se come muito cuscuz com leite. Então, você tocar com o mesmo nível de volume, tá? Então você tem a mesma força que você aplicar no dedo 1, você aplicar no dedo 2, tá? Então você pode treinar, por exemplo, só uma nota. Se você fala, pô, eu quero treinar primeiro a precisão do baixo, ótimo. Ou vou tocar uma por vez. Ou 2 por tempo, 4 por tempo. Tá? Você vai tocar um heavy metal. Aconselho muito você ouvir alguns álbuns do Iron Maiden. São muito bons para tocar pizzicato e a aplicação de frases. A galera curte muito ouvir muito forró, a rocha, hoje é a tendência. Mas uma coisa que eu aprendi com um professor meu, e isso eu levo à risca pro resto, né, ao longo da minha vida, assim. Eu sempre levei e passo para os meus alunos também. É você sempre extrair da raiz. Então, se você vê um bom baixista de forró, de rocha, vê o que ele estudou. Então você vai ver que a origem tá sempre atrelada ao fusion, ao funk, ao heavy metal. Então estilos que exigem tecnicamente essa parte mais aflorada. Você tem essa parte mais aflorada, que é a parte técnica. Então vale muito a pena você conferir alguns discos do Iron Maiden, que tem muita linha de baixo bem legal. Alguns discos eu digo alguns, mas todos, se possível, né? Do James Brown, cara,
você pega a Sex Machine, aquela música tem uma levada de baixo absurda. Michael Jackson também, o lance de Michael Jackson tem muito lance eletrônico, mas é muito bom também as linhas de baixo. Tem o Louis Johnson que fez aquela música Billie Jean, que é incrível aquela levada de baixo. Cara, você ouvir discos, eu vou falar aqui, são vários, mas assim, existem vários músicos que tem essa parte aflorada, a parte rítmica muito aflorada, isso é muito legal. Então vale a pena você ouvir e analisar a música. Tipo, a sua viagem, a sua droga tem que ser a música. Isso é muito benéfico, tá? E pra galera que toca na igreja, eu também falo o mesmo conselho. Ouvir a raiz, né? Se você ouvir um disco gospel, por exemplo, você tem bons músicos tocando e tudo mais, mas ouça a raiz, de onde que esses caras tiraram, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Para ambos os lados. A galera que toca na noite, tá tocando Safadão, tocando Simone Simaria, enfim, várias bandas da atualidade, ouça a raiz, né? Ouça sempre o que os caras pensaram. Então a raiz é sempre essa galera dos anos 60, 70, 80. Essa galera, independente do estilo musical, sempre vai ter coisa boa pra você. Porque naquela época não tinha acesso à informação como vocês estão tendo agora. Tipo, ó, tá pegando aula comigo à distância e tal. Então isso é uma coisa que era impossível de se pensar naquela época. E pensando nisso, os caras eles meio que se dobravam, se viravam nos 30 pra tirar um som bacana, pra ter conceitos de estudo à mão ali, né? Então, isso é legal, você tem a alma dos caras sendo tocada ali dentro. Então você tem que escutar. E todo baixista, ele deve escutar Jaco Pastorius, Louis Johnson, como eu falei, Gary Willis e vários outros, que se eu for falar aqui, a galera escuta muito hoje em dia. Victor Wooten, que é um cara muito antigo também, Max Miller, mas tem outros caras mais antigos que esses caras ainda que proporcionam bastante ideias musicais, e você pode aplicar isso, pode e deve aplicar isso à sua realidade musical, tá bom? Já falei demais, a aula foi sobre escala maior, espero que você tenha entendido aí. Qualquer dúvida, claro, eu te dou a consultoria após a aula, isso é óbvio, tá? E é isso, até a próxima aula, vamos continuar falando sobre escalas, e temos mais algumas aulas aí pela frente. E depois eu vou ensinar a aplicação dessas escalas na música, tá? Hoje é para você entender a escala, estudar e esmiuçar isso em todos os tons. Beleza? Valeu, forte abraço, até a próxima aula. Fui!